Então, com a palavra, nosso irmão Orlando Noronha já é nosso amigo antigo, conhecido, muito conhecido aqui em Petrópolis, porque ele já há muitos anos faz um trabalho aqui em Petrópolis e, graças a Deus, ele faz em todo o Brasil com as cartas consoladoras. Através da mediunidade do nosso irmão, muitos filhos, muitos familiares já trouxeram as notícias do mundo espiritual, dizendo como estão, consolando aqueles que aqui ficaram. E essa tarefa, que é uma tarefa muito árdua, eu considero assim, muito árdua, de muita responsabilidade, mas é uma tarefa que traz a consolação a tantos corações que eu acho que vale a pena qualquer espinho que ela possa trazer na vida daquele que tem essa tarefa, não é, Orlando? Porque eu acho que vale a pena a alegria da mãe que recebe a notícia do filho, do familiar que recebe a notícia do ente querido. E ao lado dele está sempre a sua companheira, a Letícia. Então, esse nosso irmão vem de longe, ele vem lá do Paraná. É uma tarefa que não é fácil, porque exige dele muito sacrifício pessoal, familiar, mas ele aqui está. E que ele seja muito abençoado por tudo isso. E que hoje ele possa nos deleitar com uma bela palestra. Tá bom, Arnaldo? Muito obrigada pela sua presença. Todos, que Jesus nos abençoe, nossos agradecimentos ao NEP e também as palavras carinhosas da nossa querida amiga e irmã Isaura, que nos estimula ao trabalho, que nos estimula a prosseguir. Obrigado. E o tema que nós propomos a apresentar se trata da estrutura do Livro dos Médiuns, que é a segunda obra do chamado Pentateuco Kardeciano, ou a Codificação Espírita. O primeiro livro é o livro fundamental, é a Filosofia Espírita, que é o livro dos Espíritos. O segundo livro, é o que nós propomos estudar, é o livro dos médiuns, que pode ser considerado como a ciência espírita, que trata da questão do fenômeno mediúnico, em que, a partir do livro dos médiuns, nós efetivamente, com Kardec, vamos ter a mediunidade como sua cidadania universal. Porque até então, antes do livro dos médiuns, os conhecimentos em torno dos fenômenos que sempre ocorreram desde que o homem passou a ter consciência de si no mundo físico, não havia um estudo, uma compreensão. Muitos compreendiam como algo sobrenatural, como algo assombroso. Outros interpretavam como algo do psiquismo humano, como algo até do charlatanismo, da fraude, do engano. Enfim, antes do livro dos médiuns havia muita opinião, muita conceituação, mas é a partir do livro dos médiuns que efetivamente a humanidade terá a teoria e a prática do fenômeno mediúnico com bases em protocolos científicos.
e não num protocolo apenas pessoal, de um grupo de pessoas, de um grupo de uma nação. Pelo contrário, o livro dos médiuns é universal. E a partir do livro dos médiuns, nós passamos a compreender o fenômeno da mediunidade, que está presente em todas as épocas da humanidade. Se nós fizermos um estudo histórico, sem qualquer preconceito, de forma neutra, no sentido de um estudo sério, nós vamos observar que o mundo espiritual sempre esteve agindo no mundo físico. E isso está em todas as fases da humanidade. É por isso que eu indico um livro muito importante dentro da literatura espírita, que é o livro O Espírito e o Tempo, do professor José Herculano Pires. Para vocês terem uma ideia, o Espírito de Emmanuel, mentor, guia espiritual de Chico Xavier, definiu o professor Herculano Pires como o metro que melhor mediu o pensamento de Kardec. Isso é uma definição de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. E nesse livro que eu indico a vocês, vou repetir, O Espírito e o Tempo, o professor Herculano Pires nos traz esse histórico do fenômeno, desde os chamados horizontes primitivos até culminar no horizonte espiritual. E ali ele irá catalogar em cada fase, que não é o mérito do nosso detalhamento, senão nós teríamos que estender muito o assunto, mas ali ele classifica desde do mundo primitivo, do horizonte primitivo, do homem primitivo, onde ocorriam muito claramente os fenômenos físicos da ação do mundo espiritual, que movia objetos nas tribos, e que não é um efeito da imaginação do povo primitivo, mas é um fato que a antropologia, inclusive, detectou, documentou e registrou. Ou seja, o fenômeno entre os dois planos da vida sempre ocorreu, sempre existiu. Agora, por exemplo, nós estamos num estudo junto do Evangelho Redivivo, pela Federação Espírita Brasileira, a qual a nossa querida Isaura faz parte. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Nós já percorremos Mateus, Lucas, Marcos, João, e estamos agora em Atos dos Apóstolos. É um projeto da Federação Espírita Brasileira, chama Evangelho Redivivo. Por que eu estou mencionando? Porque Atos dos Apóstolos, meus queridos irmãos, é o Evangelho da mediunidade. Quem olhar com espírito e verdade Atos dos Apóstolos, vai presenciar ponta a ponta nas narrativas de Lucas a existência da comunicação com o mundo espiritual. Está claro ali em Atos dos Apóstolos. E nós estamos estudando, já estamos aí avançando e ficamos bastante admirados de verificar que Lucas registra no cristianismo primitivo a naturalidade do intercâmbio com o mundo espiritual. Está ali claro, extremamente claro para nós. Mas vai ser em 1861, com o lançamento do Livro dos Médiuns, que de fato a humanidade vai ter um material de protocolo de observação, de protocolo científico, realizado por um educador, por um homem da ciência, por um homem respeitado na Europa, respeitado nos seus trabalhos educacionais pelo governo francês. Foi chamado por Napoleão para apresentar os seus estudos, tem documentação,
a respeito. Eu já vi uma carta que está, essa carta, no Museu de São Paulo, do próprio Napoleão, falando do trabalho do professor Rivaio, que é Allan Kardec. Então é isso que vamos apresentar aqui, de forma muito rápida, sucinta. E nós vamos passar pelo livro dos Médiuns. Evidentemente, que são 28, 29 capítulos, não dá para adentrar a todos, nós só vamos mencionar. Mas o que nós queremos trazer para vocês, principalmente, é a estrutura do livro. Não apenas entrar no detalhe do conteúdo, mas a estrutura do livro mostra o educador, mostra o homem da ciência, mostra o homem da lógica, mostra o homem da razão, que foi escolhido pelo nosso Mestre Jesus para ser o codificador da doutrina espírita. Então, convido-os a fazer essa viagem, o que é essa estrutura do livro dos Médiuns. Então vamos caminhando. Só entrar no time aqui. Pronto. Então nós estamos aqui fazendo uma analogia muito importante, né? Os fenômenos naturais que nós aprendemos lá no livro dos Espíritos são as leis divinas, são as leis naturais que o homem estuda, que está expressado nas chamadas leis universais. Então nós temos, por exemplo, aqui o físico inglês, estou trazendo apenas um exemplo, que descobriu a lei da gravitação universal, que foi Isaac Newton. Para que ele pudesse chegar nessa fórmula que está aqui, ele precisou observar, ele precisou analisar, ele precisou fazer cálculos, ele precisou se aprofundar até chegar em algo que se tornou universal, ou seja, comprovado dentro da lei do estudo natural, no caso aqui da ciência. Então estou trazendo aqui o exemplo da lei da gravitação universal, trazido por Isaac Newton, e tem aí inumeráveis leis universais que estão hoje muito bem concretizadas na ciência humana, o que nos faz entrar num raciocínio agora de que a doutrina espírita vem trazer para nós o conhecimento da lei do intercâmbio espiritual, pelo codificador Rivaio, Allan Kardec, onde ele vem estudar e aprofundar nesse tema a importância do pensamento no fenômeno, a importância da manipulação do fluido cósmico universal, que está bem estudado no livro A Gênese, e vem trazer o elemento chave para compreender o fenômeno, que é o perispírito, que é o corpo espiritual, a qual o apóstolo Paulo já havia definido após ele ter um desdobramento espiritual. Ele se vê no chamado sétimo céu, e ele se vê com um outro corpo, numa outra estrutura, e quando ele retorna, ele diz: nasce-se corpo animal, ressurge-se corpo espiritual, fazendo uma distinção do nosso corpo biológico, e depois acrescentando que nós temos o corpo espiritual, e que Kardec vem cunhar como sendo o nosso corpo perispírito. Ou seja, quando nós desencarnamos, o corpo biológico faz a sua função, nós nos apresentamos no mundo espiritual com esse chamado perispírito, o corpo espiritual,
que mantém a nossa mesma forma de apresentação como estamos aqui. Ele mantém a memória, ele mantém a individualidade, ele mantém a nossa personalidade, como o próprio fenômeno demonstrou. Então, enquanto que nós temos as ciências naturais do homem que estuda as questões físicas, na doutrina espírita, nós temos a chamada ciência espírita, que veio trazer para nós o que constitui o mundo espiritual e como se estabelece essa conexão entre os dois planos da vida. É por isso que o codificador irá trazer na Gênesis, na primeira parte, capítulo 1, dizendo para nós: assim como a ciência, como trouxemos o exemplo de Isaac Newton, tem por objeto os estudos das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Aí é onde se estabelece e que se configura, se caracteriza a ciência espírita. Muito bem, nós vamos ter os fenômenos espíritas, vamos passar rapidamente, como uma filosofia, como consequências naturais. Nós precisamos entender que, principalmente, quando se intensificou o fenômeno, veja, o fenômeno sempre existiu em todas as épocas da humanidade, mas não em todas as épocas da humanidade o homem tinha compreensão e maturidade para compreender esses fenômenos. Quando ele atingiu esse estado de compreensão, em que evoluiu a ciência, em que evoluiu o raciocínio lógico, onde se desenvolve o pensamento, a filosofia, é nesse momento em que a sociedade está mais preparada que irá ocorrer aquilo que Arthur Conan Doyle fala no livro História do Espiritismo, chamado de invasão organizada. E Emmanuel estará tratando desse tema no livro A Caminho da Luz. Então, de forma projetada pelo Cristo, então, lembrando a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos são como as estrelas cadentes, as vozes do céu. Então, nesse comando do Cristo, intensificou o fenômeno, iniciando na América do Norte. Quem não lembra, quem estuda a doutrina espírita, Herzfeld. Quem não lembra, as irmãs Fox. E fiquem atentos, está para sair o filme aí. Wagner de Assis já publicou, pude conversar com ele. Logo está saindo o filme chamado As Irmãs Fox. Estará aí no telão logo, viu, Zé? E vai ser um estudo, porque é na América do Norte que um mascate que havia sido morto pelo homicídio passa a entabular um contato espiritual com a família adventista, a família Fox, não é? E agora saiu um livro maravilhoso, que saiu, está aí, em que é o depoimento da terceira irmã Fox, que é a Lia. Está aí, foi editado pela Federação Espírita Brasileira. É mais ou menos esse maço aqui. É toda uma documentação da irmã referenciando ao fenômeno que ela presenciava com as duas irmãs de efeitos físicos. Onde então chamou-se a atenção, onde várias comissões tentaram mostrar que era fraude e pelo contrário, quanto mais tentava se provar a fraude, mais se constatava que um agente espiritual agia no mundo físico. É a partir da América do Norte que o fenômeno vai chegando na Europa, pegando a Inglaterra, pegando a Alemanha e chegando aonde? Na França. Quando esse fenômeno que se intensifica, que era chamado as mesas girantes, esse fenômeno vai... Quem assistiu o filme Kardec? Olha só que beleza. Vocês lembram que eu acho até bonito, que nos faz lembrar aqui Petrópolis.
Vocês lembram aquele momento que aparece o pessoal nas mesas ali no restaurante? Estão lembrando do filme? Estão tudo aguardando uma mesa a falar? Aquilo virou uma febre, meus queridos irmãos. Isso é documentado, isso não é história do Espiritismo, isso é a história da humanidade. E quando começou a ocorrer o fenômeno, as pessoas se reuniam para ver o fenômeno ocorrer, mas por curiosidade. Hoje seria mais ou menos assim: qual é o número da Mega Sena? Eu vou casar ou não? Com quem? Sabe esses assuntos? Será que meu sócio lá na empresa está me traindo? Será que ele não está passando a mão? Ia ser essas conversas, né? Era esse o interesse de curiosidade, de adivinhação. Mas tinha um propósito, porque um homem chegaria para fazer análise desses fenômenos. E era o professor Rivaio, quando ele fala a primeira vez com o senhor Fortier, e depois ele irá falar com o senhor Carlotti, ele vai achar que isso era tudo uma conversa, como ele falou, para boi dormir, né? E aí não vamos entrar na história do Espiritismo, que está nos estudos aqui da casa da UMEP. É só buscar o dia, a introdução, é o ESD, e vocês vão ter toda essa história. E é aí então que nós vamos ver o nosso codificador observar o fenômeno. Ele vai analisar o fenômeno, irá comparar o fenômeno, até que, depois de exaustivamente, usando um protocolo científico, de, vamos dizer, projetar, observar, analisar, comparar os fenômenos, insistir na pesquisa e buscar o estudo dessa nova lei, ele chega à conclusão da existência dos Espíritos. Então ele, após toda a busca que ele faz nas reuniões, iniciando com as irmãs Maldan, depois irá pesquisar também através de Ruth Jafé, depois Hermance, vários outros médiuns. Ele então irá concluir que quem produzia aquele fenômeno eram os espíritos. E ele pergunta: quem são os espíritos? E os espíritos respondem, está lá em Obras Póstumas, no final: nós não somos mais nada do que os próprios homens, mas que agora estamos na pátria e no mundo espiritual. Então, essa é a definição. Quem são os espíritos? Seres à parte da criação, como se eu fosse Deus aqui e criasse agora o planeta Terra, colocasse um monte de habitação. Mas agora eu quero fazer uma mágica, vou botar uns seres aqui voando aqui, e eles são os espíritos, né? E ficaria como uma parte da criação. E não, eles são integrantes naturais do processo de evolução. Então a pátria espiritual, o mundo espiritual, está habitado pelos próprios homens, não é? Que estiveram aqui e que agora estão no mundo espiritual. E através desse processo, então Kardec vai formular perguntas, não mais se eu vou casar, se eu vou ganhar na Mega Sena, qual é o número da Mega Sena. Ele vai fazer perguntas filosóficas. Perguntas que ele próprio, como homem da ciência, como pensador, fazia para si. E é aí que, por exemplo, ele vai iniciar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E a partir daí, ele irá formar os quatro partes do Livro dos Espíritos, onde temos parte 1, causa primária, parte 2, o mundo espiritual, a parte 3, as leis morais, e a parte 4, esperanças e consolações, onde ele trata 1019 questões. Perguntas de ordem filosófica, sérias,
e ele terá a resposta de espíritos superiores. Quando eu falo de espíritos superiores, é aqueles que estão lá no Prolegômenos do livro dos Espíritos. João Evangelista, Sócrates, Platão, Paulo, Hahnemann, São Vicente de Paulo, e por aí vai. Espíritos destinados e espírito de verdade. E nós precisamos distinguir que o espírito de verdade, nesse sentido, na codificação, não é um grupo de espíritos. O espírito de verdade é uma individualidade. Muitas pessoas fazem essa confusão quando fala do espírito da verdade, que vai ler lá o capítulo Cristo Consolador no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes as pessoas definem como sendo o espírito da verdade um grupo de espíritos, como os nossos irmãos evangélicos usam o termo Espírito Santo, que na doutrina espírita nós interpretamos, respeitando a opinião dos nossos irmãos evangélicos, como sendo um grupo de espíritos superiores. Portanto, o espírito de verdade, inclusive estava assinado lá em Prolegômenos, é uma individualidade que ajudou e que, aliás, foi o instrutor que estava ali orientando o nosso querido codificador. Vamos lá? E nós vamos então, a partir dessas perguntas e respostas, surge então o livro dos Espíritos. E aí nós vamos ter o surgimento do livro dos médiuns. Então, a partir do momento que eu tenho o livro dos Espíritos, agora Kardec se preocupou em orientar qual foi o método, qual foi o mecanismo, quais foram os protocolos para se chegar no resultado do livro dos Espíritos. Primeiro, ele faz toda a análise, estuda o fenômeno, compara, observa, constata, estabelece as perguntas que formarão a filosofia espírita, que é a base do edifício da codificação. Agora ele vai esclarecer, e é importante esclarecer, como é que essa filosofia se concretizou. Qual foi o seu meio? De que forma se estabeleceu? Quais foram os critérios de controle científico para referendar que aquela filosofia não é uma opinião dele, mas uma opinião, uma projeção clara do pensamento dos espíritos superiores que estão sob a égide de Jesus. Então é no livro dos médiuns que nós vamos entrar, que ele irá explicar o fenômeno. Quantas pessoas chegam aqui na UMEP em que estão vivenciando fenômenos e que não sabem e não compreendem o que está acontecendo, e chegando na casa espírita, no atendimento fraterno, recebe as primeiras orientações no sentido de compreender que é uma lei natural, né? É a ciência espírita que nos explica isso, que está ocorrendo. E a partir daí, ele então, a partir do momento que ele começa a estabelecer o livro dos médiuns, nós vamos ver aqui que a espiritualidade revisa o que ele está conceituando no livro dos médiuns. Basta nós vermos aqui que antes do livro dos médiuns ele solta a instrução prática sobre as manifestações espíritas em 1858. É uma obra que não estava acabada, mas era uma obra que atendia, porque a doutrina espírita avançava não só na França, mas principalmente na Europa. O espiritismo avançava e as pessoas precisavam de ter orientação dentro dos seus núcleos para estabelecer reuniões no que diz respeito à mediunidade, com critério, com equilíbrio, não é? Aí ele então traz esse primeiro livro, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. E em 1861, e depois definitivamente em 1862, surge então a obra definitiva do Livro dos Médiuns, em que nós vamos ter no Livro dos Espíritos
o livro dos Espíritos responde à nossa indagação: quem sou eu? Essa é uma pergunta que nós fazemos, né? Quem sou eu? Por que estou aqui? Por que sofro? Por que sinto isto ou aquilo? Então, no livro Quem Sou Eu? No livro dos Espíritos, me perdoe, nós respondemos quem sou eu. No livro A Gênese da Codificação, nós respondemos de onde viemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós respondemos por que eu sofro, por que eu passo por dificuldades. E no livro dos Médiuns me responde o que eu sinto. E é justamente na parte segunda do livro dos Espíritos, que é sobre o mundo espiritual, que se irá desenvolver o livro dos Médiuns. Desenvolve a segunda parte do livro dos Espíritos. E aqui, só a título de informação, nós temos o anúncio na Revista Espírita de 1861, que era um periódico do codificador, que estabelecia um contato com a sociedade. Era uma revista que era mensal, iniciou em 1858 e finalizou em 1869, no ano da sua desencarnação. E em janeiro, então, de 1861, nós temos aqui Allan Kardec anunciando para o público que seria lançado o livro dos Médiuns. Muito bem, nós vamos ter também aqui ele dizendo que a primeira edição do livro dos Médiuns está sublinhado, publicada no início do ano, que foi em janeiro, esgotou-se poucos meses devido à divulgação da doutrina espírita. E ele coloca ali mais à frente, está sublinhado: devemos acrescentar que os Espíritos reviram a obra inteiramente. Então, esta obra que está aqui na minha mão, fiz questão da Isaura colocar, esta obra aqui tem duas mãos, Kardec e a revisão inteira dos Espíritos superiores, que está aqui colocado por ele em novembro de 1861. Recomendamos com insistência esta nova edição, como o guia mais completo, seja para os médiuns e seja para os observadores. Então, nós podemos entrar na classificação didática do livro dos médiuns. Nós vamos tratar basicamente de duas classificações. No livro, Kardec vai estudar o fenômeno, ele vai conceituar o fenômeno. O que é fenômeno de efeitos físicos? O que é fenômeno de efeitos intelectuais? O que é psicografia? O que é o médium falante, que hoje nós conhecemos como médium de psicofonia? O que é o médium poliglota? Hoje nós conhecemos com Charles Richer, que cunhou o termo xenoglossia. Então ele vai conceituar e estudar os vários fenômenos, que nós vamos passar depois rapidamente. Depois ele irá tratar especificamente do intermediário. Eu tenho a classificação do fenômeno, eu estou compreendendo como que esse fenômeno age, qual é o seu mecanismo intrínseco, mas eu preciso entender que para que o fenômeno ocorra, eu preciso ter um intermediário. Então aí ele vai começar a estudar o médium. Logo em seguida, ele vai estudar o meio em que o fenômeno ocorre. Então nós temos a conceituação do fenômeno, temos da formação e desenvolvimento do médium, como ele age, o que tem que se cuidar, como tem que ser a sua disciplina, quais são os seus cuidados. E depois ele vai elucidar em que meio ocorre o fenômeno. Por exemplo, a influência do médium na comunicação, a influência do meio
que tem determinação para as psicografias. Por exemplo, eu falo para até permutar uma experiência na condição de médium da psicografia, nas cartas consoladoras. Nós visitamos várias casas espíritas, realizamos as atividades só na casa espírita, que é o ambiente adequado para a reunião. E posso lhes dizer que a produção das cartas, das comunicações é diferente de uma casa para outra. Fizemos agora recentemente um périplo aí envolvendo Minas e interior de São Paulo, onde tivemos 4 psicografias em uma semana, e a produção de cada uma delas foi diferente na casa. Sabe por quê? Porque, sem que vocês percebam, vocês no público estão influenciando a psicografia. E Kardec, não é eu que estou dizendo isso, Kardec estuda no Livro dos Médiuns a influência do meio. Então eu ressinto, eu percebo quando eu estou tendo mais dificuldade na captação. E eu percebo quando a captação está límpida, vem de forma fluente. Então, quando eu tenho uma maior dificuldade, ou não tenho uma dificuldade, eu estou entendendo que a casa, no que diz respeito aos trabalhadores e também aos assistidos, estão possibilitando condições para o mundo espiritual produzir. Percebe como é a ciência espírita, como é complexo? Estamos trazendo só um aspecto. E temos, finalizando a estrutura, nós vamos ter Kardec trazendo bases para o diálogo com os espíritos. Então ele traz uma matriz para nos dizer as perguntas que podemos fazer aos espíritos, no sentido de que nós possamos construir, porque o objetivo da mediunidade não é o fenômeno, no sentido que nós compreendemos o fenômeno. O objetivo da mediunidade é trazer os ensinos morais para capacitar e desenvolver o homem na sua construção moral. Então, os espíritos superiores não produzem fenômenos para curiosidade. Quando ocorre, é para que o resultado seja um ensino moral. Exemplo, Livro dos Espíritos. O fenômeno possibilitou a comunicação. O resultado foi a filosofia espírita, a moral, a construção, o conhecimento, o aprendizado. Por isso que nas casas sérias, espíritas, com educação doutrinária, elas não vão ficar aí produzindo fenômeno para agradar a curiosidade das pessoas. Até porque os espíritos superiores não têm tempo para isso. Vamos dizer, eles têm mais do que fazer para ficar criando fenômeno, para ficar aguçando a fé das pessoas. Correto? Então, esse diálogo, Kardec vem nos orientar, principalmente aos que trabalham na desobsessão, aos chamados esclarecedores. Hoje não se fala mais doutrinador, né? Usa o termo esclarecedor. Certo? Então, vamos agora para as estruturas a estrutura do Livro dos Médiuns, e nós vamos passar, pode ficar tranquilo, que não vamos entrar no detalhe de cada um, tá bom? Apenas para mostrar para vocês a beleza da obra. Até aqui tudo bem? Tá? Entenderam? Então nós poderíamos dizer assim, poderíamos classificar o Livro dos Médiuns didaticamente. Qual o primeiro? Quem falou? Fenômeno. Tem que ganhar um livro. Qual o segundo? Quem falou médiuns?
terceiro? O meio. E o quarto? Diabo. Então, de parabéns, viu? A equipe aí está de parabéns. Então vamos lá, vamos passar um pouquinho, tá, pessoal? Não dá para falar tudo, mas a estrutura do Livro dos Médiuns, ele vai ter a introdução do Kardec, né? Depois, a primeira parte, nós vamos ter as noções preliminares. E na segunda parte, aí Kardec vai falar das manifestações. E o que ele vai tratar, então, nas noções primeiras? Primeiro capítulo dele, ele usa a mesma lógica do Livro dos Espíritos. Qual foi a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Ora, para eu desenvolver toda a filosofia espírita, eu preciso entender se Deus existe. Então eu preciso partir do princípio, da origem. Ora, para eu entender se existe mediunidade e médium, eu preciso saber se os espíritos existem. Então a primeira pergunta dele, e que ele vai desenvolver tão maravilhosamente, ele faz a pergunta, é o título do capítulo: há espíritos? E ele responde, é claro, a existência dos espíritos, e prova isso de forma maravilhosamente, né? Por isso que ele analisa a existência do espírito e as suas consequências no âmbito universal. Porque não dá para tratar de mediunidade de médium se ficar dúvida se existem os espíritos. Então essa questão precisa ser resolvida. Então imagina, para o meio intelectual da época, ele que era um homem da ciência, um homem ligado à intelectualidade, ele tinha que responder os intelectuais, os materialistas, os céticos. Então ele tinha que sustentar de forma lógica que há espíritos. E ele irá desenvolver filosoficamente, de forma lógica, racional, a existência dos espíritos. No capítulo 2, ele vem esclarecer a questão do sobrenatural, a questão do maravilhoso, onde as pessoas... Quem tem medo de espírito aqui? Levanta a mão. Não, você não pode entregar isso. Ela tem. Quando eles aparecem no meu quarto, eu fico quieto para não. Mas, gente, vocês são a parte, porque muita gente aí, pelo amor de Deus. Quando nós chegamos aqui em Petrópolis, junto com o casal, e eles nos levaram, nós chegamos depois de uma viagem de um dia, nós chegamos aqui na quinta-feira e fomos almoçar, né? Na verdade fomos jantar, porque já era 4, 5 horas. E sentamos lá no restaurante que nos levaram, e era 4, mas a mesa tinha 5. 1, 2, 3, 4. E o garçom, muito querido, eu comecei a brincar com ele. Eu falei assim, ó, quem vai pagar é o que está sentado ali. Eu falei, não, é Jesus. Jesus vai pagar a conta para nós, né? Aí, não sei quem foi, acho que foi o Marcelo, falou assim, olha a conta dele aí. Onde é a conta dele? É no Instagram. Ele olhou, você é espírita, você é médium, mas você está vendo alguma coisa? Né? E aí a gente brincou, mas tem gente que tem medo. O medo, né? A casa assombrada, as batidas, né? E o Kardec então vem esclarecer e demonstrar que esse fenômeno é natural, é uma lei da natureza. A lei da gravidade é uma lei da natureza. Não adianta se falar, eu não quero que exista a lei da gravidade. Não adianta, é uma lei divina. Não adianta eu falar, não quero que existam espíritos e nem comunicação com eles. Não adianta, é uma lei divina, uma lei natural. Então Kardec aqui derruba todos os muros daqueles que falam que é sobrenatural, que é algo maravilhoso, que está fora da compreensão humana, que é um milagre, porque ele vem trazer para nós aqui, principalmente nesse capítulo, sobre o perispírito, porque ele identificou que os espíritos se
comunicavam estava com o corpo. E esse corpo era espiritual. E esse corpo ele denominou como sendo perispírito. Então só ocorre a comunicação, não vamos entrar, porque aí nós entraríamos em mecanismo da mediunidade. Aí nós entraríamos também no livro de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Não vamos nem entrar nesse aspecto, porque já ouviram falar em átomos mentais? Quem já ouviu falar aqui em átomos mentais? André Luiz vai tratar no mecanismo da mediunidade. Você imagina um átomo mental saindo do pensamento do espírito, entra na cabecinha do médium, lá na epífise, que é o chip da mediunidade. Aí a epífise capta esse átomo mental, faz uma codificação, você entende o que o espírito está falando. Aí o sistema nervoso vai analisar e você ou vai psicografar, ou você vai falar, ou você vai ver. Já imaginou? Mais ou menos isso é o mecanismo da mediunidade. Ver o Chico Xavier psicografando é coisa fácil. Agora o que está nos bastidores é complexo. Captar o pensamento dos espíritos é algo complexo. Por isso que chama mecanismo da mediunidade. Aí no capítulo 13 ele vai falar do método. Então, como é a melhor forma de estudo da doutrina, dos fenômenos. No capítulo 4 ele vem rebater os sistemas, porque várias pessoas falavam, isso daí é fraude, isso daí é charlatanismo, isso daí é alguém que fica estralando o músculo da perna e faz o barulho. Olha só as teorias que tinham, as teorias demoníacas, que eram das religiões teológicas. Então ele rebate todos os sistemas contrários à existência dos espíritos e a sua comunicação. Muito bem, vamos em frente. E aí, na parte 2, ele começa a fazer o estudo. No capítulo 1, ele vai falar da ação dos espíritos na matéria, como que se estabelece esse contato entre os dois planos da vida. No capítulo 2, ele vai falar das manifestações físicas das mesas girantes. Por exemplo, se daqui a pouco essa mesa aqui, essa mesinha começar a flutuar aqui, como acontecia, se tiver um médium de efeito físico aqui, o mundo espiritual pode produzir um fenômeno de fazer essa mesa andar, pode fazer bater aqui batidas, pode sair uma voz aqui, todo mundo escuta. Os espíritos podem trazer uma mensagem audível, através do quê? Se ele tivesse um Peixotinho aqui, maior médio de materialização que já tivemos. Então isso chama-se o quê? Kardec vai explicar como que esse efeito ocorre, esse efeito físico, e os efeitos intelectuais inteligentes, como que é que ocorre a psicografia, como que é que ocorre quando o médium ouve, quando ocorre quando o médium tem a visão, quando ocorre o médium quando ele faz uma pintura mediúnica. Então esse é um médium de efeito inteligente. Médium de efeitos físicos é aqueles que, já disse, produzem fenômenos que todo mundo aqui vai observar. Se Chico Xavier entrasse aqui, eu posso falar com propriedade, porque presenciei isso centenas de vezes no Uberaba, quando passei a visitá-lo desde 1980. Se Chico era um médium de efeitos físicos fantástico, se ele entrasse aqui, exalaria nessa sala um perfume. Todo mundo iria sentir. Isso ocorria lá no Grupo Espírita da Prece. O ambiente era um, e quando o Chico entrava, o ambiente era outro. Porque ele tinha ectoplasmia, ele tinha a mediunidade de efeitos físicos. Ele gerava uma energia que chama ectoplasma, Charles Richer que faz esse estudo, que permite como se fosse um material dos espíritos para produzir o fenômeno. Quando ele estava no receituário mediúnico, Elisaldo, porque ele fazia 2 atendimentos, ele fazia o atendimento das pessoas, depois ele entrava numa sala para fazer o primeiro passo, que era o atendimento receituário mediúnico.
Dr. Bezerra Menezes prescrevia por ele a homeopatia. Quando ele começava, o grupo espírita da prece começava a cheirar éter. E aí lá para as 10 horas da noite, na sexta-feira, quando ele entrava no salão para psicografar as cartas, começava o perfume. Passava assim. Você cumprimentava ele, a sua mão ficava cheirando perfume. Mas não era boticário, não era natura, não tinha nada de importante. Certo? Então, eram os efeitos físicos. Só para esclarecer, trazer para vocês. No capítulo 4, ele vai falar da teoria das manifestações físicas, explicar como que esse fenômeno ocorre, como que é o mecanismo das manifestações físicas espontâneas. Espontâneas diz, eu estou aqui, o fenômeno ocorre sem a minha vontade. Eu não estou passando aqui, né? Muito bem, então agora ajustei. Das manifestações espontâneas, diferencia as manifestações provocadas das espontâneas, desenvolvendo as características. Das manifestações visuais, ele vai explicar como que é a vidência psíquica, como que é a vidência no sentido de materialização. A vidência psíquica é quando o médium entra nessa sintonia e só ele consegue ver. E às vezes numa reunião, outro também vê fazendo uma confirmação. Mas a maioria não vê. Isso é uma vidência psíquica. Os espíritos produzem a imagem na mente do médium. Agora existe aquela que é real, quando a pessoa vê como estou vendo vocês, os espíritos. Ele vai estudar essa questão aí da bicorporidade da transfiguração, como ele vai estudar esse fenômeno. Transfiguração, muitas vezes o médium ou alguém, quando entra em comunicação, ele muda completamente a sua fisionomia. Por exemplo, Divaldo Pereira Franco, quando nos congressos, nos simpósios que ocorrem, ocorre a manifestação do Dr. Bezerra de Menezes. Quem prestar atenção, ele se transfigura completamente, né? Porque o Divaldo também tem a mediunidade de efeitos físicos. Eu também já pude presenciar quando trouxemos ele para Osasco, os perfumes também que ocorriam, tá? E a bicorporeidade é quando uma pessoa entra em êxtase aqui, se desdobra, vai em algum local, se materializa, o corpo está aqui, mas o perispírito se desloca e se materializa em outro local. Exemplo, Eurípides Barçanufo, Sacramento. Era comum acontecer com ele. Ele fazia parto, ele se dobrava na sala de aula, os alunos sabiam, ficavam quietos. Ele ia nas fazendas e fazia os partos. Muitas vezes que ocorria que o familiar vinha chamar ele para fazer o parto, e quando o familiar chegava, como o Eurípides já tinha ido, ele entrou em transe, caiu, ele ficava deitado, assim na mesa, e ia fazer o parto. Voltava. Nesse inteirinho, o marido vinha para chamar o Eurípides para fazer o parto. Quando o marido entrava, o Eurípides falava: fique tranquilo, é um menino, pode voltar. Isso é o fenômeno de bicorporeidade, né? Pádua, né? Antônio de Pádua ocorreu com ele, né? Esse fenômeno. Aí Kardec vai explicar sobre o laboratório do mundo invisível, vai explicar como que se faz, como se produz lá as roupas, como que é que nós aparecemos, não é? Por que numa vidência o espírito vem com uma marca assim para identificar que é ele, enfim. E dos lugares assombrados, ele vem desmistificar essa questão, não é? E estamos chegando lá. Aí ele começa a falar da psicografia, e até o capítulo 13, não sei se perceberam, ele está tratando do quê? Do fenômeno. Ele está estudando
classificando os fenômenos e explicando como ocorre o fenômeno. Agora, a partir do capítulo 4, ele vai explicar dos médiuns. Então, ele vem falar sobre tratar do elemento meio de comunicação, quem é o médium, qual é a função do médium, desmistificar a questão de que o médium é um ser superior e privilegiado, mas uma pessoa comum, não é? E etc e tal. Vem falar dos médiuns que escrevem, psicografam, dos médiuns especiais. Esse capítulo é maravilhoso, porque ele descreve basicamente todos os tipos de mediunidade. Lá temos um capítulo, dentro do capítulo tem um item que trata quadro sinóptico da mediunidade. Ele vem classificar e colocar todos os tipos de mediunidade nessas classificações. Até então, queridos amigos, não tínhamos isso. Ninguém entendia, compreendia nada. Muito bem. Aí nós vamos ter como que se faz a formação dos médiuns, o desenvolvimento da mediunidade, a educação da mediunidade. Então basta eu chegar na casa espírita, dizer que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, e já vou para a reunião mediúnica? O fato de eu querer ser piloto de avião me dá autoridade de pegar um voo agora no Galeão e eu pilotar? Vai desencarnar todo mundo. Aliás, eu não vou nem conseguir levantar o avião. Eu vou olhar para aqueles painéis lá e não vou entender nada. Vocês sabiam que um piloto de avião, ele tem que ter na cabeça dele no mínimo 1000 procedimentos? Se ocorrer uma situação A, ele tem que saber que procedimento ele tem que fazer aquilo. Olha a responsabilidade, por isso que eles andam tudo estressado. Não é possível. Por isso que quando eu entro no voo, eu rezo para todos os santos. Senhor, faça que esse piloto esteja muito bem. Não é? Porque eu não quero fazer o mesmo que Chico fez. Morrer com educação. O Chico diz, como que pode alguém morrer com educação? Não é? Muito bem, gente. Então, da formação dos médiuns, o piloto, ele precisa o quê? Passar por um treinamento teórico. Depois ele vai associando a prática e vai progredindo paulatinamente na prática. Depois de 2 anos, vamos dizer assim, ele vai estar sendo monitorado pela espiritualidade, pelos dirigentes da casa, e vai se caracterizar qual é a tarefa dele. Ele vai ser um psicógrafo, ele vai ser um médium excelente na desobsessão. Nossa, ele vai produzir bem no passe. Nossa, vai ser um orador excelente. Começa a se especializar. O piloto tem que fazer o mesmo. E pior, e mais ainda, para ele ser o piloto número 1, ele tem que ter não sei quantas horas como copiloto. Depois que ele passa a ser piloto. Sendo assim, desta forma, na mediunidade, aproveitando a ideia, é desta forma. Primeiro tem que conhecimento teórico, o exercício, monitorado por uma equipe. Quando eu lá aos 17 anos cheguei a Chico, levando as primeiras mensagens, eu já pensei que eu ia publicar o livro. Eu achava, nossa, que maravilha. Era uma vaidade não maldosa. Eu achava, nossa, eu com 17 anos já vou produzir um livro mediúnico. Quando eu entreguei a pasta para ele, aliás, aí tem uma história que não dá tempo de contar. Mas quando eu cheguei, que alguém entregou a pasta para ele, que eu vi, ele não viu que era eu. Quando eu cumprimentei-o,
ele disse: meu filho, já estou com as suas mensagens. E falou: não é para publicar. Você está em treino mediúnico. Os Espíritos estão treinando você. Esse material aqui você guarda como experiência e aprendizado. Por enquanto tem que estudar a doutrina, foi orientando. E me disse: eu nunca esqueço, e eu falo isso para todos que querem trabalhar com segurança na área da mediunidade. Ele me disse: não tenha pressa. Muitos querem ter pressa, pular os passos, e só criam desilusão para si. Muito bem, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, Kardec esclarece quais são as questões a respeito, qual é o papel do médium nas comunicações, qual que é a função dele, a influência moral do médium. Para mim é o capítulo mais importante, porque nós achamos que mediunidade na casa espírita, enquanto eu estou lá, sou um santinho, mas eu saio, faço as barbaridades e acho que vou voltar para a reunião sendo bem assistido. Não. Aqui Kardec prova que mediunidade é sintonia, e o médium será ladeado pelos espíritos que ele sintoniza pelas suas atitudes mentais, pelas suas ações na palavra e pelas suas ações positivas. E não tem milagre. Não adianta ele ficar 2 horas antes sendo santinho e chega para a reunião e acha que resolveu o problema. Então, se ele tem problemas sérios na moralidade, ele precisa tratar. Então Kardec diz aqui: o fenômeno pode ocorrer, seja, vamos dizer assim, o santo, o mais ou menos santo e o que não é santo. O fenômeno vai ocorrer com os 3. Só que com o santo, que eu quero dizer, pessoa elevada, o fenômeno será Bezerra de Menezes. Com o santo e meio, vai meio Bezerra. E com aquela pessoa que não tem critério nenhum, que não tem, vai ser um falso Bezerra. Estão entendendo? Então o assunto é sério. Então esse é um capítulo que eu acho que tem que ser muito debatido nas reuniões mediúnicas. Estamos finalizando. Aí entra o quê? A questão do meio. Analisa como o meio interfere o médium. E a reunião que eu expliquei para vocês, a mediunidade nos animais. Olha só, o gato, o cachorro, eles não veem? Pode ter certeza que vem. Eles só não são médium porque eles não sabem comunicar. Eles não têm interface para isso, mas eles anunciam a presença dos espíritos. O cavalo, às vezes dá aquele ataque no cavalo, está vendo, susto, não é? Então, Kardec trata da questão, ao encerrar a análise do médium e do meio, evidencia que só o homem pode ser médium no sentido de ser intercâmbio, mas os animais veem, enxergam. Da identidade dos espíritos, esse é o capítulo difícil. Será que foi Bezerra de Menezes que psicografou ou não? Como identificar os espíritos? Ele apresenta os critérios para isso, das evocações, trata-se de uma forma de diálogo, e aí encerra com as perguntas que se pode fazer aos espíritos, das contradições, mistificações, o que se tem aí que se fala e não tem nada de criterioso. Vai falar dos charlatões e do embuste, porque ele vivenciou. Lembra lá no Kardec, no filme, que tem um homem lá no teatro que está fazendo uma mesa subir, e na verdade é um painel, um manual que está
enganando o público, e o Kardec descobre, nós temos que continuar atento, gente. Infelizmente tem pessoas usando o nome da doutrina, isso que é o mais difícil, se passando por médios, e fazem o quê? O charlatanismo, o embuste, para enganar com o sentido de na área que eu atuo, na mediunidade, eu posso dizer, falei isso ontem lá no GEAL, até tenho autorização para falar, porque os pesquisadores que têm que pesquisar, ao FMG, ao FRN, a ITPP de lá de Recife, enfim, que pesquisaram, estão ainda me pesquisando, eles têm me contado cada coisa que é triste. Pessoas pela internet cobrando 3 mil reais uma carta. Esses dias aí chegou uma mulher, tirou da bolsa da sala que eu atendo e falou: olha, fui enganado, passei pelo segundo luto de perder meu filho e de ser enganado. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu entrei na internet, falaram, uma pessoa disse que é médico, como pode comunicar com o familiar. Eu mandei os dados lá, montou uma carta genérica lá e me cobrou 3 mil reais, e pior que eu paguei. Está aqui, ó, charlatanismo embuste. Então eu vou dar um critério para vocês, eu posso falar porque é a minha área da atuação. Pediu informação antes, é por internet, cai fora. Vou repetir. Pediu informação antes, nome do seu filho, do seu ente querido, a data do desencarne, como foi a desencarnação, qual é o nome dos pais, etc e tal, com antecedência, e você manda, certo? E se for ainda por internet e WhatsApp, cai fora. Cai fora. Você está caindo no embuste. Por isso que a gente usa o modelo de Chico Amor Xavier, como eu aprendi. É fila, entrega da senha no dia, eu não sei quem está lá. Eu estou ciente, recebi uma foto agora lá no GEAL, já tem gente na fila. Eu não sei quem é, não quero saber. Eu vou chegar na hora, vou atender a pessoa, quando eu começar o atendimento, eu não sei quem que eu estou atendendo. E o fato que vai ocorrer lá e depois na psicografia tem que ser autêntico, espontâneo. Porque a pessoa tem a segurança, entendeu? Da informação. Sabe que eu não pesquisei, porque eu não fico com o celular ligado, não fico com o notebook na sala, nada. E os espíritos, é maravilhoso, sabe o que eles estão fazendo, Isabel? Eles estão dando umas informações que nem a pessoa sabe, querido. Sabe por quê? Porque tem muita informação no Facebook. Então eles vão falar: o médium olhou. E para fazer a conclusão, né, temos só mais um caso aqui. Eu lembro que ocorreu numa cidade do interior de São Paulo, eu posso contar para vocês como exemplo. Entrou duas jovens e pediu a mensagem do pai. Na ficha só vem o nome do encarnado e a data do desencarne. Não vem mais nada, pode olhar. E aí estava lá, o Chico me ensinou: você fica quieto, você recebe com amor e carinho e fica atento. Se tocar, você fala. Se não tocar, você ampara com a doutrina. Então eu fico ali meio arroz com feijão. A pessoa entra, como vai, tudo isso aqui, né? Tratando com carinho e estou ligando as antenas, vamos ver. Às vezes não corre nada. Não tocou o telefone. Não é eu que vou tocar. Ela toca de lá para cá. E nesse caso tocou. Porque um espírito falou: fala para ela o nome Alfredo.
E eu peguei e falei assim, aí eu vou ser o médico, né? Aí eu já ouvi falar, quem é Alfredo? Aí um olhou para o outro, sabe? Não conheço não. Eu fiquei educado, mal educado. Eu falei, então tá bom. Aí os espíritos me falaram, fique tranquilo, ela já vai saber. Aí então eu, por prática, falo, olha querida, se você descobrir, você pode passar, conversar com a minha esposa e entra de novo. Porque o médico precisa da confirmação. Aí me contaram que ela saiu brava. Vamos embora, isso daqui é tudo uma mentira. Ontem se viu, eu vim pegar a mensagem do meu pai e o rapaz, o médico vem falar de um tal de Alfredo que eu nem conheço. Vamos embora daqui, isso daqui é tudo mentira. Aí a pessoa que estava do lado falou, não, vamos só assistir essa palestra aqui, a gente já vai. Aí enquanto eles estavam assistindo a palestra, eu continuava o atendimento, passou uma pessoa conhecida das duas, querida, tal, não sei o que. Começaram a conversar e aí, nós vamos embora. Aí a pessoa que chegou falou, por que vocês vão embora? Vamos assistir, né, a reunião, as palestras, não é só carta, vamos ouvir as palestras. Aí, eu estou bravo, que falou lá, não tem nada a ver comigo e tal. Mas o que foi? Ele falou para mim que se eu conhecia algum Alfredo. Aí a moça virou e falou assim, mas como que você não sabe? Você não sabe mesmo que você era muito pequenininha. Quando você veio para a cidade, que você era pequenininha com a tua irmã, o teu pai não tinha emprego, não tinha onde morar. Quando ele chegou aqui na cidade, numa miséria, quem acolheu ele, sua mãe e vocês foi o seu Alfredo. Entendeu? Os espíritos estão dando essa. Estão dando uma de viés assim, para não cair. Porque se eu falo uma informação que é verdadeira, porque eu não sei, mas vai ficar dúvida. Não, está lá no meu Face, está no meu Instagram. Então nós temos que ficar atentos. E das reuniões das sociedades, Kardec vai tratando dessa questão. Ele fala do regulamento da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, como aqui na UMEP tem as suas diretrizes, não é? O seu estatuto. Fala das dissertações espíritas, apresenta exemplos de comunicações e finaliza tratando o vocábulo espírita. Queridos amigos, então resumindo, noções preliminares do capítulo 1 ao 4. Quando vamos tratar na didática do fenômeno, é do capítulo 1 a 13. Quando eu vou tratar do médium, eu vou então entrar no capítulo 14 ao 20, 22, 23 e 27. Quando vou falar do meio que ocorre o fenômeno, eu vou tratar no capítulo 21, 29 e 30. E quando eu vou tratar do diálogo com o mundo espiritual, esse intercâmbio entre nós, eu vou tratar do capítulo 24 a 21, 26. E finalizo então entregando a nossa querida Isaura. Reunimos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, Introdução. Lembrando que desde 1862 até essa data, em 2023, a obra O Livro dos Médiuns, como toda a codificação, é atualíssima. Atualíssima. Não há um livro que surgiu que se fale com muito respeito sobre mediunidade que ultrapasse a obra básica, O Livro dos Médiuns. Que Jesus, o médium de Deus, segundo Kardec em A Gênese, nos abençoe e nos ofereça a sua infinita paz. A gente tem vontade até de aplaudir, né? Muito obrigada, Orlando. Nós vamos pedir para todos lembrarem divulgarem que no dia 18 de setembro, na segunda-feira, às 2h30,
nós teremos aqui a palestra cantada com Alan Vilches. Quem não puder vir, pode divulgar com as pessoas que gostem de música. Dia 18, às 2h30, Alan Vilches aqui na UMEP. Nós não temos palavras para agradecer, Orlando. Foi um seminário, né? Não foi uma palestra, foi um seminário. E nós vamos pedir a você, para você fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Porque já que você está aqui, você vai ser explorado até o fim. Meu filho, muito obrigada, tá? Nós vamos acompanhar a sua prece. Vamos então buscar o nosso recolhimento interior, buscando a nossa serenidade, sentindo este ambiente de bênçãos que envolve esta abençoada instituição. E nos conectarmos em pensamento ao Divino Mestre de nossas vidas. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, agradecemos-te a oportunidade desses instantes em que aprendemos à luz da doutrina espírita os teus ensinos eternos e morredouros, que representam os códigos do Criador a manter o universo nas suas mais variadas expressões de vida. Agradecer-te a bênção do Consolador prometido, que nos guia, nos esclarece e nos faz ter o verdadeiro sentido da nossa existência e do caminho em busca, em rumo da perfeição relativa, a qual todos nós estamos destinados, segundo as leis de nosso Pai Criador. Abençoa os nossos propósitos, na intenção de servir contigo, na construção do mundo melhor, que estás edificando dia a dia, para que este planeta possa, no porvir, ser efetivamente a expressão das suas lições. Ensina-nos, Mestre, a compreender as nossas dificuldades como escadas de ascensão ao nosso progresso moral. Abençoa a nossa família, o educandário maior de nosso espírito, a todos esses corações, mais difíceis ou não, no nosso reduto familiar. Agradecemos a escola que nos aprimora, o cadinho que nos aperfeiçoa. Queremos te agradecer, Senhor, o trabalho, a oportunidade de servir e principalmente a oportunidade de nos renovar dia a dia, tornando-se estrelas fulgurantes. Em teu nome nós pedimos licença para concluirmos a tarefa desta tarde na nossa querida UMEP, que tanto promove social e espiritualmente
a sociedade em Petrópolis e região. Que esses sublimes benfeitores que dirigem esta casa continuem fortalecendo a sua diretoria, todos os seus departamentos, todos os teus tarefeiros, para que não esmoreçam e continuem perseverantes na construção do mundo melhor que tanto almejamos e que amanhã será a plena realidade em nossas vidas. Com Jesus e os mensageiros aqui presentes, damos por concluída a tarefa. Graças a Deus, assim seja.